Bem-vindos ao De Cor e Salto Alto. E eu não poderia estar em melhor companhia, ou companhias, né? Porque eu também tô com a Tati aqui, que eu amo a companhia dela. E com o Dr. Marcelo Sampaio, esse cirurgião plástico maravilhoso, meu médico também, então eu tô felicíssima de recebê-lo aqui. E detalhe, acabou de ser eleito presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Não é para qualquer um isso não, né, doutor? Muito bem-vindo! Muito bem-vindo e parabéns! Obrigado, Tati. Obrigado, Vanessa. É uma honra ter você aqui conosco. A gente fica até um pouquinho desconfortável, porque não é um ambiente que a gente está acostumado. Nossa luz é o foco cirúrgico. E diante de duas artistas, duas repórteres, a gente fica assim um pouquinho desconfortável. Aqui pode se sentir em casa que as duas, uma mais brincalhona do que a outra. E tá, eu tenho até uma história que eu tenho que trazer pra cá, que não tem como. Eu tenho uma história com o Dr. Marcelo Sampaio. A primeira vez que eu fui na clínica dele, você sabe o ano, doutor? 2017? 2017. Então eu frequento a clínica dele desde 2017 e nunca tinha operado com ele. Então assim, eu sou a paciente uma das mais antigas. E hoje, né, tive coragem, acabei operando, eu morro de medo de cirurgia plástica, é importantíssimo falar isso. E ele conseguiu tirar com as mãos, literalmente, esse meu medo. Ele me passou muita confiança, segurança, que eu acho que é o essencial. Eu até brinquei antes de começar aqui o programa, quem sabe até o final do programa ele convence a Tatiana agora. Exatamente. Que ela tem o mesmo medo que eu. Você vai conseguir mais uma paciente até o final desse episódio, porque uma das coisas que eu mais sinto medo é de cirurgia. E um dos meus maiores medos é a anestesia. Isso é um mito? Quais são os riscos de uma cirurgia? Eu vou te contar, Tati, mas antes eu vou contar uma coisa curiosa. A Vanessa consultou comigo em 2017. E frequentou o consultório por quase 8 anos. Já viraram melhores amigos. Calma, não operou, mas me mandou inúmeras amigas. Isso é verdade, isso é verdade. Ela não operou, mas as amigas todas operaram. Elas confiam muito nas minhas indicações, porque eu sou muito chata em relação ao médico. A gente tá falando de saúde, né, doutor? Então, assim, ainda mais nos dias de hoje, que qualquer lugar que você vai, às vezes até uma clínica, tá operando, doutor, vamos falar a verdade. Então isso é muito perigoso, a gente tá falando de uma vida. Sério. Inclusive, tem a esposa de um amigo nosso morreu fazendo uma mini lipo numa clínica, ela teve uma parada cardíaca e morreu. Tati, vou voltar àquela pergunta que você me fez, né, dos riscos, né? Tudo na vida tem risco. Você pega um carro, sai daqui, vai a Campinas, você tem um risco. Em medicina, a anestesia e a cirurgia de uma maneira geral, elas são extremamente seguras. O risco é mínimo. Agora, o que eu acho que é importante que as pessoas saibam? Muitas pessoas confundem um procedimento estético, uma cirurgia estética, como algo banal, como ir ao cabeleireiro arrumar o cabelo. E não é. Esse ponto. É uma cirurgia como outra qualquer, sujeita, portanto, a riscos. Mas eu poderia te afirmar categoricamente que se você busca um profissional qualificado, se você busca um ambiente hospitalar de segurança, uma clínica que tenha toda a infraestrutura para te dar suporte, os riscos são minimizados e vai correr tudo bem e você pode ir tranquilo. E mesmo pessoas que têm, por exemplo, pressão alta, diabetes ou colesterol alto, essas pessoas têm mais riscos na hora de fazer uma cirurgia? Evidentemente que tem. Existe uma classificação para riscos. Olha que interessante. Né? O paciente que a gente chama ASA 1 é aquele paciente totalmente rígido, que pratica esporte, que não tem absolutamente nenhuma patologia, nenhuma doença de base. Aí você parte para o paciente dito ASA 2. É aquele que tem uma pressão alta, é aquele que tem um diabetes, ou é aquele que tem uma outra comorbidade mais controlada. Esse paciente, o risco, se aproxima muito do ASA 1. E se você parte para pacientes ASA 3, ASA 4, aí você vai controlar antes de operar, porque a gente está falando de uma cirurgia eletiva. Portanto, para uma cirurgia eletiva, uma cirurgia programada, você tem tempo de preparar. Se a pressão alta está descontrolada, vai no cardiologista, controla a pressão e depois opera.
assim como diabetes ou qualquer outra doença que aquela pessoa já tem. E, por exemplo, pessoas com sobrepeso, que normalmente têm todas essas doenças por consequência, né, do sobrepeso. Elas precisam fazer alguma dieta antes para fazer uma lipoaspiração, para justamente correr um menor risco durante a cirurgia? Aí vem a pergunta. Tem muita gente com sobrepeso. A primeira pergunta é, você tem vontade de emagrecer? Você quer perder peso? Porque tem gente que está um pouco acima do peso, mas a vida inteira ela se comportou dessa forma. Exato. A segunda pergunta é, todo mundo quer emagrecer, Vanessa? Eu não conheço ninguém A gente vai até que entrar tem nesse sobrepeso. assunto, Olha, eu estou vendo vocês duas magrinhas, eu saio daqui com vontade de emagrecer. Né? Então, não tem quem não queira perder peso. Tá? Agora, a segunda pergunta. O peso que você deseja, você consegue se manter? Exatamente. Tem que tomar muito cuidado com isso. Essa é a pergunta, né? A pessoa precisa ter um peso corporal e ter a vida conduzida mais ou menos naquele intervalo de peso. Eu, por exemplo, há 30 anos, quando eu terminei a minha residência, eu pesava 82 quilos. Ontem eu me pesei e estava com 85. E vou voltar para os 82. A sua meta. Então, você não pode perder esse controle. Agora, se você perde o controle e você vai engordar 90, 95 quilos, é muito difícil de voltar. Ainda que hoje tenhamos as canetinhas. Então, é até um assunto que a gente ia entrar lá na frente, mas já que ele já puxou esse assunto da canetinha, a gente não vai poder fugir. Já vamos lá. A questão da canetinha, porque a canetinha virou moda. Agora, onde você vai, ou a pessoa está muito magra, não, eu estou usando tal nome. Então, assim, é meio que tendência hoje em dia, né? Só não é magro quem não quer. Então, assim, doutor, ou quem não tem acesso à canetinha. Muitas pessoas estão emagrecendo 20, 30 quilos usando essas canetas. O que acontece? Eu posso estar errada. Nisso a pessoa perde músculo, também perde muita gordura, acaba tendo mais flacidez. A procura por cirurgia plástica aumentou muito com o uso dessas canetas? Eu acredito que não. Agora, esses medicamentos, eles vieram para ficar. Tá. Porque obesidade é uma epidemia. E a obesidade tem uma série de consequências para a saúde. O que a gente orienta é que tenha um médico controlando o uso da canetinha, de preferência um endocrinologista. E o controle se aquele medicamento está trazendo algum efeito colateral. Agora, aquilo que nós estávamos conversando anteriormente, perder peso é relativamente fácil. Se manter, nem tanto. É o difícil. E perder peso mantendo a saúde, que é esse ponto Exatamente. que você chamou. Fazendo atividade física, fazendo musculação, para que você não tenha, você não perca nem músculo, né? E tem uma certa idade, né, doutor? Que quando perde o músculo é mais difícil de recuperar. Não tem isso ou isso não procede? Qualquer idade. Tem, a partir dos 50 anos a musculação é mandatória para você não perder musculatura, não perder massa magra, né? Além do aeróbio para condicionamento físico, condicionamento cardiológico. Hoje você tem que ver o paciente de uma forma global. É interessantíssimo. Isso aí a gente até estava conversando. Tá? E qual que é o tipo de cirurgia que você mais faz na tua clínica? As mais procuradas, né? As mais procuradas. Bom, a que eu mais faço talvez seja a mama. A mais procurada, é até curioso, porque esse é um dado que saiu essa semana. É a cirurgia de pálpebras. Aí. A blefaro, a famosa blefaro, né? É uma moda fazer isso, porque até jovens estão fazendo blefaroplastia com 20 anos de idade, e eu acho que vai ser minha primeira cirurgia no rosto. Daqui uns 5 anos estou tentando postergar o máximo possível, né? Porque normalmente lá pelos 45 as mulheres costumam fazer, né? Ou antes. Tati, eu tenho uma explicação para o aumento dessa demanda. Vê se você concorda comigo. Não é por conta do jovem estar fazendo blefaro, porque o jovem é a exceção da exceção. Eu acho que a blefaroplastia aumentou porque os homens estão fazendo mais. Olha que interessante. Talvez seja a cirurgia plástica mais realizada por homens. E aí eu acho que é uma espécie de efeito da pandemia, né? Porque a mulher, ela costuma, todo dia ela acorda, vai para se preparar para trabalhar, passa um lápis, passa uma maquiagem e ela olha a aparência dela.
Faz um Os homens skincare. Mas os homens estão mais vaidosos. Mas os homens não se olhavam tanto. A Ah, partir do momento das reuniões nas plataformas digitais, né, você começa a olhar para o seu rosto e fala assim, poxa, sabe? Tô Eu com nunca tinha aparência de notado que eu tinha isso cansado, aqui. Isso aqui está me envelhecendo, não estou bem. E aí aumentou, sim, o número de cirurgias de pálpebra. A minha intuição é que seja por conta de homens buscando essa cirurgia e não jovens. Porque jovens, a gente aí vai começar a conversar sobre os exageros da cirurgia plástica, né? Obter aquela perfeição inalcançável, né? O que são as distorções da especialidade, as distorções da profissão. Pois é, até pegando essa bola, não tem como a gente não falar do caso da Anitta, né? Que fez um extreme makeover, ela transformou o rosto dela. exatamente. O que você acha dessa... desculpa, mas eu acho um pouco exagerado uma pessoa perder a própria identidade para ficar parecida ou com o filtro ou para tentar parecer 20 anos mais jovem. O que você Mas acha será disso? que a plástica não é uma questão assim, doutora? A pessoa acaba fazendo uma, duas, três, tal, acaba... Tem muita gente que cai nessa coisa de perder a noção. Não, e vai fazendo porque acostumou a fazer plástica, vira uma coisa da rotina dela, eu não sei, mas ninguém melhor do que ele pra responder, Não que não né? tenha ficado bom, eu acho ela bonita, mas é outra pessoa. Eu acho que é um caso, assim, a exceção da exceção. O que a gente estava acostumado no passado era os pacientes nos procuravam com uma foto de algum artista, de alguma modelo, de alguém que ele gostava, achava bonito, admirava, enfim, por alguma razão, querendo uma certa semelhança na Isso é cirurgia comum de plástica. acontecer, doutor? De vir Então, com uma foto e falar, eu quero isso? No passado era. Olha. Hoje são os filtros. Isso que a gente estava falando nos bastidores, né? isso. Hoje não são mais as fotos, mas os filtros. Gente, nada como falar com um profissional que Exatamente, entende, porque você tudo fala, está que a aqui gente... a minha melhor versão. Tudo que a gente Quero falou estar nos bastidores, ele tá avançado. A gente falou, É. não, a gente vai perguntar pra ele do filtro, porque a gente recebeu muito essa questão do filtro, várias pessoas falando pra gente como que ele tá lidando com essa questão de filtros, porque assim... Eu, às vezes, tenho uma outra foto que eu quero melhorar, vou lá, coloco um filtro, uma luzinha, nada que vai mudar meu olho, meu nariz, porque também depois a pessoa te olha e fala, nossa, ela não tem nada a ver com o que ela mostra lá nas fotos. Mas assim, hoje você põe um filtro na sua foto, sua pele fica tão lisa, fica tudo... E às vezes a pessoa acaba, até ela acreditando que ela é daquele jeito. Então muita gente chega e fala, doutora, eu quero ficar assim, igual tá aqui. Não, E é possível ficar como filtro? É a pergunta que não vai calar. Não, evidentemente que, depende do que o filtro tenha feito, né? Se for uma coisa muito exagerada, Se vocês não vai usarem um dar, né? filtro, né, vocês vão ficar bem. Mas, como aquelas fotos de antigamente, os filtros também exageram, né? E, enfim, tem situação que você até entende alguma demanda. Olha, quero a ponta do meu nariz mais fino, a minha orelha meio proeminente, Menos de abano, né? fura o cabelo, então aí o filtro corrige e a pessoa vai corrigindo aquilo que está incomodando. Algumas alterações você consegue sim atingir, outras são impossíveis. Ô, doutor Marcelo, você é muito conhecido, até foi assim que eu cheguei no doutor Marcelo, né? Ele é muito conhecido por reconstrução mamárias. Então, assim, é uma obra de arte isso, doutor. A pessoa tem que realmente ser muito bom no que faz. Não é exatamente por isso o nome, reconstrução. Então, acontece muito isso, doutor, de aparecer muita gente na sua clínica precisando reconstruir o seio inteiro. E como lidar também na questão do psicológico com essa pessoa, né? Porque o cirurgião plástico, ele não tá lá só como um médico que vai operar, mas também a parte psicológica, né? Que envolve por trás de casos tem muitos casos que doenças levam a uma reconstrução mamária, né, doutor? Então envolve toda essa parte, além de tudo, a psicologia, né? Vanessa, essa pergunta foi muito oportuna, porque nós estamos no Outubro Rosa. Nossa, olha! Que é o mês de conscientização para o câncer de mama. E qual é a importância dessas campanhas? É alertar a população que deve fazer os exames de rastreamento para aquela determinada doença em outubro para mama. Então, acende o alerta. Por quê? Fazendo o diagnóstico precoce, as pessoas curam e praticamente a reconstrução de mama é uma cirurgia estética, né? Você não precisa fazer grandes procedimentos.
Mas eu acho que é uma área muito interessante, muito bonita da cirurgia plástica, porque você mexe com a restauração, você mexe com a reparação, você mexe com a estética e você mexe com a emoção de uma pessoa que está fragilizada em razão de uma doença assustadora. Exatamente. A palavra câncer sempre teve um estigma, né? Quem nunca perdeu um parente porque teve um determinado câncer? Exatamente. Acontece que o câncer na mama é um pouco diferente, porque você hoje tem medicamentos, você tem várias opções terapêuticas e você cura a grande maioria das pacientes. Graças a Deus. Daí a importância da reconstrução de mama. No passado, falava assim, vai reconstruir a mama, puxa, como é que vai ser a vida? Vamos cuidar antes para ver se ela vai sobreviver ao problema, depois a gente faz a reconstrução. Hoje não. Hoje, no momento em que você já remove a mama, você já vai e reconstrói. E sabe qual foi a pergunta mais curiosa que eu já respondi sobre o assunto? Não. Porque você está acostumado a responder perguntas. Fica bom, fica bonito, endurece, tem sensibilidade. Uma paciente jovem foi com o marido e perguntou assim, doutor, depois de passar por esse processo de reconstrução, nós continuamos felizes? Ai, doutor. Nossa. Nossa Senhora. Não E tem como não aí, se emocionar com esse tipo de pergunta. Você sabe, você parei para pensar e falei, olha, já tive várias perguntas sobre reconstrução de mama, mas esse aspecto felicidade é a primeira vez que me pega de surpresa. E que responsabilidade esse tipo de pergunta, né, doutor? E aí eu respondi da seguinte forma, olha, se as pessoas são felizes, têm um relacionamento saudável, seja com a família, seja com o marido, com os filhos, e ela tem uma vida feliz, não vai ser esse trauma que vai tirar a felicidade dela. Ela vai continuar feliz. E assim é a história, né? Você consegue restaurar. Evidentemente que hoje a gente confunde um pouquinho de felicidade com tristeza. Por quê? Você tem o diagnóstico que teve um câncer de mama. A palavra já é muito pesada. É um muito tapinha nas forte para a costas. mulher também, né? Não é um tapinha nas costas. É. Você vai ficar triste em algum momento. Depois você vai superar e vai continuar feliz como você é ou como você era. E doutor, como que funciona a reconstrução? É necessário colocar uma prótese? Ou dá para colocar enxerto de outras partes do corpo? Eu te pergunto isso porque hoje em dia tem um movimento de muitas mulheres que estão optando pelo explante. É verdade. Justamente porque, eu posso estar falando errado, por favor me corrija, que talvez alguns tipos de próteses estejam associados ao aumento da incidência de câncer de mama. Essa informação procede? E até aquela síndromiásia, né, doutor, que eles falam. Prótese de silicone não causa câncer de mama. Isso é bom. Ótimo. Deixar É bom ficar claro, Então, porque... isso é bom que fique claro. O segundo ponto a necessidade de pegar tecidos de outros locais do corpo, ou próteses, ou procedimentos maiores na reconstrução. Tudo depende do diagnóstico. Quando o diagnóstico é precoce, é cedo, você tira um setor da mama e praticamente você faz uma plástica, né? Você faz uma mamoplastia redutora. Ao invés de reduzir o tecido mamário, foi reduzido, tirando a doença. Cirurgias, quando existe a necessidade de fazer uma remoção maior, você pode usar próteses ou tecidos de outros locais do corpo. Isso tem risco, doutor? A extensão. Essa questão de usar tecido do corpo, né? Que eles falam, pegar a gordura do corpo, falando mais. A pessoa tem que fazer uma pequena lipo, eu não entendo, né? Tirar a gordura não é uma lipo, isso? Não, veja bem. Você pode até fazer uma lipo e colocar a gordura na mama. Mas quando você usa o tecido, você usa esse tecido aqui do abdômen, quando a pessoa tem em excesso, como se fosse uma abdominoplastia. Nossa! Né? Só que você pega os vasos que irrigam esse tecido e transfere para que o tecido tenha uma irrigação. Olha que interessante, eu nunca soube disso. Aí não perde a sensibilidade, fica super Eu achava que vinha aquela gordura por uma pequena lipo que você faz, né? E aí chama esse enxerto de gordura, É muito frequente fazer Tá. enxerto de gordura, mas normalmente o enxerto de gordura você faz associado a uma reconstrução com prótese.
Ah! É difícil você fazer uma reconstrução total da mama usando enxerto de gordura. Isso não funciona. Por quê, doutor? Porque o tecido precisa de vascularização. Olha, Para a gente. célula viver, o sangue precisa chegar levando oxigênio e nutrientes. Quando você tira uma gordura, por exemplo, do abdômen e leva para a mama, você desconectou a irrigação desse tecido. Então, essa célula ela vai ser irrigada a partir do ambiente que ela foi colocada. Gente, olha como é importante você saber o que você está fazendo e com quem você está fazendo, porque a gente não está falando simplesmente de você ir lá e fazer um botox, que também tem os seus riscos, mas assim, olha a questão como ela é muito maior do que o que a gente conhece, porque não vai lá, faz um enxerto, não, tem a questão da irrigação, tem a questão da vascularidade, é assim, são detalhes que a pessoa tem que ser muito estudada. A pessoa tem que ter muita consciência do que ela está fazendo. Isso é importante falar, porque hoje em dia, doutor, muitas clínicas fazem procedimentos que não cabem a elas. Eu estou errada no que eu estou dizendo? Por exemplo, a pessoa vai lá e faz uma lipozinha, algum procedimento que caberia a um cirurgião plástico. A pessoa vai lá e faz numa clínica que você não tem todo o respaldo de uma UTI, uma emergência, porque você tem que pensar nos riscos, como a gente estava falando no começo. O que você faz cardíaca numa questão dessa se você ocorre algum risco? Você vai pedir socorro para quem? Olha, Vanessa, quando eu cheguei aqui, eu achei que nós fôssemos conversar, Tati, sobre botox, preenchedores. Chegaremos lá também. Puramente estética. E você, de repente, cai naquela parte mais séria, mais médica, mais compromissada. Porque está ocorrendo muito isso. Da especialidade. E a gente começa a falar assim, pessoas, né? De retalhos, de reconstrução. E talvez isso seja importante. Acho que todo cirurgião plástico vai ficar extremamente agradecido a vocês duas para mostrar como é complexo a formação de um cirurgião plástico para chegar até o ponto de colocar uma prótese de silicone. Passa por todas essas etapas dessas cirurgias extremamente desafiadoras. Exatamente. É chocante. E por que surgiu esse mito da prótese ser associada à incidência de câncer? A maior incidência. Olha, a prótese de silicone, ela começou a ser usada na medicina no final da década de 60. 1965 a 68, portanto são quantos anos? Quase 60 anos. Nossa, bastante. E a gente mais antigo eu tenho uma impressão de que a prótese de silicone para aumento mamário traz uma conotação de sexualidade, então meio que alguma coisa de pecado, então todo mundo se sente meio culpado quando põe uma prótese de silicone. Então a vida inteira, a história inteira da medicina, se questionou se prótese de silicone causa ou não câncer. Bom, passados esses 60 anos, mais de teve tempo para estudo, né? milhões de mulheres usuárias de silicone, até hoje você não consegue correlacionar. Se você pegar 100 mil mulheres com próteses e 100 mil mulheres sem próteses, a incidência do câncer de mama vai ser semelhante. Então, a prótese, ela não causa o câncer de mama. O que aconteceu com a prótese? Existem determinadas próteses que ela tem uma textura muito rugosa e ela provoca uma reação inflamatória crônica no paciente. E aí surgiram nessas próteses, algumas já foram até tiradas do mercado, nessas cápsulas, uma doença chamada linfoma. Que é super raro, não é, doutor? Que é super raro, é muito raro. Assim, a possibilidade é 1 para 100 mil, em algumas próteses 1 para 4 milhões. Né? Então, as pessoas confundem o câncer de mama com um linfoma de cápsula, que são coisas totalmente distintas. Agora, a história do explante que você abordou. Muita gente procura o explante. Algumas com razões, outras nem tanto. A quem eu dou razão? Aquela paciente que colocou uma prótese de silicone aos 20 e poucos anos, e aí teve alguns filhos, bom, continua a vida,
Aí quando chegou na menopausa, a mama começou a aumentar de tamanho e ela já acha que aquela prótese não faz parte do contexto estético do corpo dela. Ela vai e tira a prótese. Não que ela não queira mais, mas ela não se identifica mais com aquilo não lá é mais dentro o dela. momento, ela já acha tudo que bem, né? passou e tudo bem. Né? E se ela tem o direito de colocar um silicone para ter uma mama maior, ela também tem o direito de Com tirar o certeza. silicone para ter uma mama menor. Com certeza. Quando você me perguntou sobre artista, o que eu achava, eu acho que cada um tem o poder sobre o seu corpo e o discernimento sobre o seu corpo. Exatamente. Evidentemente, dentro de uma margem de segurança, para não estar fazendo loucuras, como pegar uma prótese de 1.500 ml, 1,5 litro e colocar de... Meu Deus. Que são distorções, entendeu? Essa questão é verdade, doutora. Esse ponto que você entrou de margem de segurança, existe uma margem de segurança, a pessoa resolve fazer uma cirurgia plástica. Aí ela resolve fazer 2, 3 procedimentos juntos. Sei lá, ela quer fazer uma lipo junto com uma mastopexia com prótese. A mastopexia é a questão de levantar a mama, né? E com uma prótese, fazer um lifting também no rosto. Estou dando um exemplo. Existe um limite que pode ser feito de procedimentos em uma única cirurgia ou um limite de horas que não tem um risco para o paciente de operação? Olha, isso a gente está tentando estabelecer. Não só em relação ao tempo, mas em relação à dimensão da cirurgia e o objetivo da cirurgia. Uhum. O que eu quero dizer com isso? Imagina se você tem um câncer, tá? E é um câncer que já está num estadio mais avançado e você vai precisar fazer uma cirurgia para remover aquela doença e a cirurgia dura 15 horas. Ah, sim. Está justificado. Super. Concorda? Sim. Super. Com certeza. Agora, se você vai colocar uma paciente numa sala de cirurgia para fazer mama, abdômen e uma lipo e durar 15 horas, não é razoável. Sim, entendi. É proibido? Não é. Mas assim, o bom senso... Não é E o... Não essa é demanda de reforma geral é frequente, doutor? Exato. Então, é onde eu quero chegar, né? A pessoa pode fazer tudo isso daí, porque assim, eu sou muito eu fico medrosa. pensando nesse pós. Imagina operar o corpo inteiro. Deve ser uma loucura o pós-operatório Tati, é o disso. seguinte, né? É a oportunidade. As mulheres hoje, elas trabalham, elas têm uma vida, né, igual a dos homens, né? Então, você tirar um tempo para se recuperar, se você tem vontade de fazer, por exemplo, mama, abdômen e uma lipo, né? E você tiver de fracionar a cirurgia em 2 vezes, você tem que fazer repouso 2 vezes. 2 recuperações. Então, é aquela frase que a gente escuta muito no consultório. Ah, doutor, já que Já que... eu já que vou cheguei ser aqui. anestesiada, já que vou ter que fazer repouso, não vou poder ir na praia, vou perder o casamento da minha filha, da minha sobrinha. Filha não, porque não se perde casamento de filho. Não se perde Da minha casamento de amiga, filho, né? Mas, doutora, nesse caso, pode ou é um caso, cada caso tem que ser estudado, né? Porque às vezes, é como ela disse, às vezes a pessoa tem alguma contraindicação, sei lá, ou ela tem alguma doença prévia, enfim. É caso a caso, ou você prefere chegar para o paciente e falar assim, olha, se você puder, vamos fazer esses 2, para ter um risco menor? Eu acho que é caso a caso, tá? E depende da extensão da cirurgia. É possível que você indique uma cirurgia de redução de mama. Uma mama difícil, uma mama assimétrica entre os lados, uma de um tamanho, outra do outro, e você estime que vai levar 5 horas para fazer essa cirurgia. Você não vai associar outros procedimentos. Com certeza. Certo? Agora, se você vai colocar uma prótese de silicone, que é uma cirurgia mais tranquila, que você vai gastar menos tempo, aí você já poderia, ou já seria razoável fazer uma cirurgia associada. Eu acho que vai muito do bom senso, vai muito do caso, vai muito da condição clínica do paciente, Claro. que é um outro fator que você citou. Você vai operar uma senhora com 75 anos de idade, as reservas são diferentes Com de certeza. uma pessoa com 20 e poucos anos.
Que as senhoras não fiquem bravas comigo. Todo mundo vai chegar aos 70, né? Se for abençoado por Deus com saúde. Até então, que mais, seja hoje em bom, dia as né? pessoas estão Amém. vivendo muito Que mais. o 75 é o antigo 50, né? As Exatamente. pessoas estão tão bem. E hoje os E os 40 é o 40 antigo somos 20. Não, olha. Boa. E ai de quem dizer o contrário, né? Exatamente. Ô, doutor, tá tendo muita procura também. A gente falou agora há pouco da Bléfaro. E tá tendo muita procura por lifting facial, né? E mulheres com 40 já estão fazendo lifting. Antigamente, eu não sei se era com essa idade, mas isso procede? Tá tendo muita procura mesmo? E por quê? Muita, mas assim, não aumentou tanto na proporção como na Bléfaro, né? As pessoas estão mais vaidosas. Eu não sei se isso tem a ver com essa exposição Com no os filtros. celular, com os filtros, mas de certa forma sim. Agora, eu não percebo a precocidade do facelift, porque os procedimentos dermatológicos, a minha impressão é que terminam retardando um pouco essa demanda. Né? A toxina... Esse é o nosso objetivo, né? Faz os procedimentos para retardar o máximo possível. Não é verdade? Aí na hora H procura o Dr. Marcelo e aí perde o medo, né? Pois é, estimulador de colágeno, um preenchedor, uma toxina botulínica. Ajuda bastante, né, doutor? Ajuda, retarda o processo do envelhecimento. Até interessantíssimo que a gente falou disso. É verdade que se a pessoa vai fazer um lifting facial, ela não pode fazer alguns procedimentos injetáveis antes, se o cirurgião não opera, ou não é bem assim? Tem alguns procedimentos, a pessoa marcou um lifting daqui 3 meses, estou dando um exemplo. Ela tem que evitar alguns procedimentos dermatológicos injetáveis antes ou não? Eu acredito, às 3 meses sim. Tá. Se ela vai operar 3 meses depois, não tem por que colocar preenchedor. Eu acho que a pergunta, ou a resposta que eu poderia te dar é que os preenchedores, eles modificam um pouquinho a anatomia, dificultam um pouco a cirurgia, principalmente os inabsorvíveis, que hoje são muito poucos, né? Mas ele causa uma certa retração, uma certa aderência do subcutâneo, o que torna a cirurgia um pouquinho mais difícil. Olha. Não que seja impossível, né? E hoje, praticamente, você não encontra paciente que não tenha feito. Olha. E esses procedimentos com os preenchedores definitivos, quando não dão certo, é possível consertar em cirurgia plástica ou tem alguns cirurgiões que preferem nem mexer para não piorar? Olha, Tati, é uma dor de cabeça, sabe? Eita, nós, olha como é bom saber disso. A gente tem que saber tudo que você faz num dermatologista também. Então, a gente tem que fugir muito. E tem que fugir muito de tudo que é definitivo, né? Eu acho que tudo. A palavra já diz, definitivo. Então, assim, você mudou de ideia, não tem mais como reverter, porque é definitivo. Então, hoje em dia, um botox, ele vai lá, dura de 4 a 6 meses. Um preenchimento, né? Acho que deve durar em torno de 1 ano, né, doutor? Mas se você faz algo que é definitivo, o próprio cirurgião está aqui comentando, é muito mais difícil de você resolver, porque tá lá, como é que você vai tirar uma coisa que está definitiva, doutor? Não está nem no alcance do cirurgião plástico. É complicado porque essa substância, esse polímero, ele fica aderido aos tecidos. Meu Você Deus. não consegue remover aquele material que foi injetado, isolado do seu tecido. Sai um pouco do seu tecido também e você perde volume. Não é bom fazer. Mas já aconteceu de Preenchedor. abrir o rosto da pessoa e falar isso aqui não vai ter conserto. Não é possível. Fechar e falar melhor não mexer. Não, isso não, porque você faz um ultrassom Ai, tem toda uma dermatológico. preparação, isso é como é bom né? saber. Se tem como falar assim, olha, melhor eu não mexer nisso. Aquela que porque você senão- acha que não dá para mexer, você fala antes, olha, eu não consigo te ajudar. então não Doutor, tem esse fator surpresa. É, né? não, isso é verdade. Imagina a pessoa chegar e não sabe nem o que vai Ela acontecer. vou ficar linda, vou fazer a cirurgia. Não, desculpa, abri, mas não rolou, não deu certo. Ô, doutor, tem... Ganhou a cicatriz à toa. E tem paciente que você já mandou para casa, que foi no consultório, quer fazer tal coisa, e fala, não vou te operar. Há várias. Mas por quê? Porque Mas, não condizia o pedido dela ou... Porque eu considerava que o resultado que o paciente desejava era inalcançável Olha, com as técnicas, enfim. Recentemente eu atendi uma paciente que passou por esse processo da canetinha, perdeu muitos quilos e tinha uma flacidez de pele muito grande, né? Imagina, paciente que perde
40, 50 quilos, né? Praticamente perdeu metade do corpo na gordura, e tem pele sobrando para todo lugar. E ela queria que, com lipoaspiração e tecnologias, ela dizia assim, eu quero ficar igual uma digital influencer. Eu falei assim, olha... Gente, faz o quê? Nem a digital influencer falei, do jeito que, né, se aí mostra pro filtro. É engraçado esse capítulo do digital influencer. Você vê a importância de vocês. É tudo bem digital, não tem nada de real ali. E aqui estamos sendo transparentes em dizer que nada é 100% real, como você vê. Todo mundo tem lá, gente, seus defeitos, suas qualidades. Tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê, né? E no que a gente acredita. O Instagram aceita tudo. Tudo, né? Tudo. Vai do que você acredita ou não. Essa é a questão. Até agora a gente estava entrando na nossa entrevista com o Dr. Marcelo e vale puxar esse assunto. A gente falou agora do lifting facial. Como saber a hora certa de fazer? Ele estava até comentando aqui da questão da sombra aqui embaixo, é isso? Como é que o cirurgião sabe a hora que é para fazer um lifting? Não, foi muito curioso porque eu cheguei, elas começaram... dar uma olhada na luz, a luz tá boa, a luz não tá. E aí veio essa pergunta, eu falei assim, olha, vocês duas certamente não precisam. Porque quando você começa a fazer essa sombra embaixo Olha lá, da a sombra, mandíbula, dá pra ver. olha a sombra embaixo da Eu mandíbula. também tenho a sombra, tá, gente? Aqui, Mostra a Mostra a Vanessa. sombra da Vanessa. Ah, tá pegando bem aqui, ó, tá vendo? Não quero encrenca, olha, mostra a sombra da Vanessa. Então significa que o contorno da mandíbula está bem definido, o pescoço, enfim, não tem sobra de pele, né? A pessoa não tem por que fazer um lift, né? O lift você faz quando esse sulco está muito acentuado, quando você perde o contorno da mandíbula, quando você tem a sobra de pele, eu faço assim, o meu já está precisando um pouco. Não tá, doutora. Né? E aí para escolher outro cirurgião, né? Deve ser difícil também, né? Difícil também. É como se o rosto tivesse um vetor daquela carinha triste, sabe? Aquele emoji tristinho, com a boca com esse ângulo para baixo, o sulco muito acentuado, que são os critérios que as pessoas começam a perceber na fotografia, começa a fazer assim com o pescoço para esticar. Mas isso que ele falou uma coisa que é verdade. Isso aqui, acho que a primeira coisa que a gente começa a perceber é que bigode isso aqui chinês. incomoda, né? Tem alguma coisa para fazer antes da cirurgia? Os fios são eficientes? Pra esse bigode, doutor. O preenchedor, né? Ah, é? O preenchedor ajuda a atenuar esse sulco quando ele é muito profundo, essas ruguinhas mais finas, o tratamento da pele. Né? É, porque eu conheço gente nova que, assim, tá longe de um lifting, mas que tem essa marca aqui. Então, você não vai para um lift por causa desse bigode chinês. Enfim. Agora, sabe o que ninguém fala? E que eu acho que é importantíssimo para o envelhecimento? Sei. Eu ia chutar, mas eu vou ficar quieta porque eu não sei se é o pescoço. Não. A mão. Errei, Uma coisa não sei. muito simples e a gente esquece de falar. E agora vai chegar o verão Ai, e é quero importante saber. Ai, a gente tá tão ansiosa aqui. Protetor solar. Aí, pronto. Pronto. Protetor solar. Ele realmente evita assim, doutor? Nossa, claro, o fotoenvelhecimento, principalmente pessoas que têm a cutis como a de vocês e que moram num país tropical. Até nessa luz que a gente fica, você até sabia? a tela do computador. Começar a usar. Eu tô com protetor solar. Eu não tô, olha aí, você tá uso na frente, eu não pensei, tá Então vendo? eu acho todos que os dias. tudo que nós falamos, o uso do protetor solar retarda o envelhecimento de uma forma bárbara. Vai para a praia, gosta de sol, tudo bem, passa um protetor, evita aquele sol do horário de pico e, enfim. Isso... A pele fica muito castigada, né? Quem toma muito sol. E você vê depois de anos isso, não é na hora. Fica lindo aquele bronzeado, depois de anos você fala, por que eu tomei tanto sol na minha vida? Aquele colo todo cheio de rugas. rugas. O pescoço, né? Que o pescoço entrega muito a idade. O pescoço e as mãos, eu acho, né? A gente cuida tanto do rosto e esquece o pescoço. Agora já começa a passar o creme aqui, eu desço o creme já até vai aqui descendo, agora. vai descendo em tudo. Ô, doutor, e a cirurgia plástica, ela Quer começa... ver uma prova do que eu tô falando, é verdade? Quero. Olha, eu quero. Quero, a gente adora provas Quem aqui. se expôs muito ao sol, dá uma olhadinha nessa pele do decote e dá uma olhadinha na pele da parte superior da mama. Ai, Você vai ver a diferença na qualidade na da textura, pele. Na elasticidade, na coloração, por conta do fotoenvelhecimento. E doutora, eu não posso deixar de perguntar uma coisa assim que sempre me pega. Como fazer uma cirurgia plástica, por exemplo, uma blefaro que você faz nos 2 olhos e deixa deixar o olhar simétrico. Como
Tem alguma técnica? Vocês estudam isso? Nossa, ou o médico já interessante precisa mesmo. ter aquela sensibilidade estética para deixar tudo uniforme? E não são só os simétrico? olhos, né? Toda, por exemplo, Não, se você tudo. vai fazer as mamas também, imagine não ficar simétrico. É. Tati, esse é um ponto importante, porque aqui eu desafio vocês a encontrarem uma pessoa que tenha o rosto absolutamente simétrico. É verdade. Existe até um estudo que em programa de computador se pegou grandes modelos admiradas por todo mundo, se cortou metade do rosto e passou para ter uma igualdade 100% simétrica, uma simetria de 100%. As pessoas ficam feias. Olha, Então, o equilíbrio dessa simetria é que dá o charme, né? Agora é curioso que, principalmente vocês que são da televisão, sempre tem um lado que filma isso é verdade, melhor, isso né? é verdade. O Esse meu aqui é melhor lado é o que eu tô Esse aqui é o meu escondendo, também. mas eu deixei Você você... também. Eu fiquei É, no teu também. melhor Você lado. devia ter trocado, né? Vamos trocar, porque o meu melhor lado é esse que eu Vamos fico ver depois escondendo. como é que fica lá, a gente pode Vamos. fazer esse change pra ver o que acontece. É. E tenta descobrir o porquê. Por quê? Não sei. Cada um vai ter o seu. É uma coisa muito pessoal, Uma sobrancelha um pouquinho mais alta, o Olha que cantinho da boca. interessante. Mas é uma simetria em equilíbrio. E o que a gente busca, na verdade, não é nem tanto a simetria, mas a harmonia, né? E você estuda a foto da pessoa para falar, olha, esse lado eu vou puxar mais, esse menos, e aí vai dar tudo certo? Sim, porque a e esse gente... estudo é anterior? É anterior. Normalmente o paciente vai na sala de exames, com o espelho você mostra as assimetrias que ela tem. Porque senão depois que você opera, ninguém olha para o rosto assim pontual. Deixa eu olhar aqui a minha Verdade. sobrancelha se está na mesma posição. Mas depois que opera, você olha. Você vai para o espelho e começa a observar. E aqui, quem quiser fazer esse teste, vai até o espelho, olha uma sobrancelha, olha a Vou fazer outra. isso ainda aqui. E veja se não tem uma pequena assimetria. Tem pessoas... Agora, quando você tem assimetrias muito marcantes, Acentuadas, aí né? você vai trabalhar para poder corrigir. Porque a simetria é do posicionamento, da força muscular, são N fatores. É difícil você corrigir assimetrias. Uau. Doutor Marcelo, qual que é a parte mais desafiadora da tua profissão? Eu acho que é o relacionamento médico-paciente. Ah, isso daí você já tá, ó, anos-luz na frente, eu Porque Por quê? você precisa entender qual é o real desejo e você precisa encontrar uma solução para atingir aquilo. E fazer com que a pessoa entenda que aquilo que você está, ou aquilo que você vai obter, é o que ela procura, né? Essa Expectativa. sintonia entre expectativa e realidade, né? Às vezes você está dizendo exatamente o que vai obter, o paciente está entendendo de uma forma diferente, porque é muito subjetivo. O que é grande? O que é uma mama grande para você? Exatamente. O que é uma mama média, né? Às vezes você se depara com um paciente, olha doutor, não coloque um silicone grande. Aí você coloca um silicone médio. Aí o paciente vai no pós-operatório, olha no espelho e fala assim, puxa, ainda está inchado, porque ela não quer que desiste, ela queria maior, né? E ficou com medo de... E fica com medo, né? E outra coisa, as pessoas se prendem a números, né? Não quero mais do que 200, né? Eu não quero mais do que 180. Eu não quero mais do que 180. Vou olhar para o outro lado. Depois de tantos anos operando, doutor, e lidando com pessoas, eu acho não, é nítido que você já aprendeu a ler os pacientes. Então, eu acho que isso também é um dom médico, né? A pessoa saber lidar com o paciente e ler aquele paciente. Porque às vezes a pessoa chega exatamente assim, cheia de expectativa, mas ali é uma questão, às vezes, mais de autoestima do que outra coisa, entendeu? Tem essa questão, a pessoa está procurando a cirurgia por autoestima ou vaidade? O médico precisa gostar de gente. Ele precisa gostar de conversar, ele precisa gostar de entender. Quando você diz que eu olho os pacientes, faço o curativo, porque isso faz parte desse suporte psicológico. E eu preciso entender aquela pessoa. Exatamente. Né? Então,
Se a pessoa não gosta nem de conversar, nem de entender o seu problema. Aí fica mais difícil. Você fala... Precisa estabelecer uma relação de confiança aí, né? E entendimento, né? Você olha para o paciente, você precisa entender o que ela quer, você precisa entender se você vai atingir aquele objetivo. Perfeito, gente. Que Já lição, ganhou uma né? nova paciente. Ai, Quando eu tomar a Deus! decisão, Tá vou tomada, lá no amiga. teu... Tá tomada Indicou já. mais E eu uma. te Consulta convenci. pública. Eu não queria contar, tô brincando, né? Assim, eu tenho parceria com o Dr. Marcelo. Mentira, brincadeira! Eu indico realmente, gente, porque eu acho ele uma pessoa espetacular, um ser humano incrível. Eu acho que, acima de médico, tem que existir uma pessoa humana por dentro, né? Porque você tá lidando com vidas e essa questão, ligação médico e paciente, mas uma coisa mais que envolve atenção, respeito, carinho, reciprocidade, eu acho que isso é o principal. Doutor, nossa, eu tô encantada de ter tido você aqui Eu conosco, também, né, muito Tati? obrigada. Muito triste de encerrar, mas que pena. Eu gostaria de aprofundar mais, mas a gente estourou nosso tempo. Mas ele tá frito aqui nos bastidores, é óbvio, né? E não olhamos a exatamente. cola, hein? E não A conversa fluiu. A conversa fluiu. Maravilhoso. E seja muito bem-vindo diversas vezes aqui, porque é um prazer ter você conosco, doutor. Eu Muito que agradeço obrigada, a oportunidade. Foi um prazer. Prazer. Tchau. Até o próximo.